Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem polêmico, tá? E antes de começar, eu quero dizer que eu não estou atacando ninguém. Eu não sou contra as pessoas que escolhem esse caminho. E eu não tô aqui para falar para ninguém qual que é a melhor escolha, né, para sua maternagem, tá? Eu só tô aqui para te passar uma informação que você vai escutar e aí você vai chegar e vai falar assim, eu quero essa informação, eu não quero essa informação e tá tudo bem, tá? Fala assim, não, essa informação não é pra mim, eu vou seguir com a minha opinião aqui. Ou então, tudo bem, eu tenho consciência dessa informação, mas eu prefiro continuar seguindo o meu pediatra, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro. Eu não tô aqui dizendo o que alguém deve fazer ou deixar de fazer, muito menos uma mãe, tá? Eu acho que toda mãe, ela sabe o que é melhor para ela, sabe o que é melhor para a rotina dela e tem plena capacidade e condição de tomar essas decisões e são decisões válidas, corretas dentro do que ela quer. Cada um escolhe o que quer fazer, tá bom? Então, vamos lá, que eu já passei um minuto aqui me desculpando sem nem falar do que eu tô falando, né? Mas eu tô aqui para falar de fórmula, né? E eu vou começar com o título desse vídeo, que é Como fazer para o meu leite não secar. Né? Primeiro de tudo é não dê fórmula. Segundo é deixe seu bebê chupetar no peito, tá? E aí, sobre chupetar, tem um vídeo que eu postei já aqui, né? Você pode ir no IGTV na série Amamentação e dar uma olhadinha lá, tá? Eu tô usando a expressão chupetar porque é o que todo mundo conhece, mas eu sou contra essa expressão. Porque na verdade o bebê não chupeta o peito, mas como esse não é o assunto desse vídeo, eu não vou entrar nessa questão. Eu só tô usando esse termo porque é o mais conhecido por todo mundo. E o terceiro ponto é troque de pediatra, sim. Ele te prescreveu a fórmula com a seguinte orientação: dê quando você achar que seu bebê está com fome. Pediatras que prescrevem fórmula desse jeito são irresponsáveis, tá? São desatualizados e eles vão secar o seu leite. Aí quando você chegar lá na frente e falar assim, eu não tive leite, na verdade você vai poder corrigir a sua frase para dizer assim, o meu pediatra secou meu leite, o meu pediatra roubou a minha amamentação, o meu pediatra não permitiu que o meu filho fosse amamentado. Tá? Você pode dizer isso com propriedade, porque se o seu pediatra te prescreveu a fórmula falando assim, olha, se você achar que seu bebê está com fome e você dá para ele é um irresponsável. Então vamos lá. Por quê? Né? Primeiro porque ele é um pediatra, então ele tem a obrigação de saber o que eu vou explicar nesse vídeo. Se ele não sabe, ele, além de ser um irresponsável, ele é um negligente com a profissão dele. Mas, enfim. Por que eu tô assim? Essa semana, eu peguei 3 mães que passaram exatamente por isso. O leite delas secou. E secou por culpa do pediatra, né? Todas elas saíram da maternidade com essa prescrição de fórmula para, dá para seu bebê, se você achar que seu bebê tá com fome. E o que acontece? Principalmente para mães de primeira viagem, né, que não tem referência, mãe de primeira viagem como eu e como muitas, a gente não sabe como é um bebê, né? A gente não sabe que é normal ele chorar tanto, que é normal ele ficar tanto tempo no colo, que é normal ele ter o sono picadinho, que é normal ele ficar inquieto, que é normal ele reclamar quando tá no peito, que é normal ele empurrar o peito, que é normal ele brigar com o peito, que tudo isso é normal e que, detalhe, nada disso é sinal de fome, tá? Uma mãe de primeira viagem, principalmente, às vezes até não é de primeira viagem, mas normalmente as de primeira viagem, a gente fica perdida no puerpério, porque o nosso bebê chora e a gente não sabe o que fazer. E aí o que acontece? A gente acha que é fome. Por quê? Porque tem um pediatra que passou a fórmula para você dar se você tá com fome e você não tem recursos. Né? Uma coisa que eu e meu marido a gente sofreu muito no início foi porque a gente não tinha recursos, a gente não tinha gabarito, a gente não tinha informação, a gente não tinha experiência do que aquele bebê podia querer, do que a gente podia fazer para acalmar aquele bebê. A gente fica sem saber o que fazer. Principalmente aqui em casa, que foi só eu e meu marido durante 50 dias. Eu, meu marido e o cachorro. E eu acho que o cachorro ainda sabia menos do que a gente. Né? Então você fica perdido, você fica sem saber o que fazer e aí você fala, é fome. E aí você vai e vai dar a fórmula pro seu bebê. Só que aí o que acontece? Quando você dá a fórmula pro seu bebê, ele vai ter uma digestão muito pesada. Então, ele inevitavelmente ele vai dormir. Por quê? Porque ele vai precisar concentrar a energia para fazer aquela digestão.
Então, você vai dar a fórmula, seu bebê vai parar de chorar, vai dormir e você vai falar, ah, era fome. Sendo que não, o que aconteceu foi que você basicamente dopou o seu bebê para ele capotar de sono, entendeu? Para ele capotar de cansaço, para ele poder dormir. E aí você acha que tá fazendo um bem para ele, porque você fala assim, ai, tadinho, ele tava com fome, quando na verdade não é isso, tá? O que acontece é que ele, por questões de sobrevivência, ele precisa entrar no sono para economizar o gasto energético, o gasto calórico, para poder fazer a digestão daquele alimento que é extremamente pesado para ele, né? É um alimento que tem uma digestão lenta. E aí o bebê vai estar ali processando aquele alimento que vai demorar mais do que o leite materno. Tá? O leite materno, ele é como se fosse uma salada, um peixe, uma fruta, um suco, uma alimentação balanceada, leve, que não vai te dar peso, que você vai continuar fazendo todas as suas atividades e que você vai estar ali sempre se alimentando. É como se você se alimentasse de 3 em 3 horas, né? Como diz o nutricionista. Mas é como se você se alimentasse sempre de algo saudável, que não vai te dar um desconforto. E a fórmula é como se você fosse para um churrasco, onde tem feijoada, tem carne, tem cerveja, você usa de tudo, chega no final do churrasco, você tá empapuçado, você não aguenta mais, você quer dormir e descansar. Porque aquela digestão é extremamente pesada e vai gastar muita energia. Então, seria mais ou menos isso que acontece, né? E aí, qual que é o risco disso? Quando você faz um aleitamento em livre demanda, o seu bebê, ele vai ao seio várias vezes. E cada vez que ele vai ao seio, principalmente nos 3 primeiros meses, ele está sinalizando para o seu corpo que ele precisa produzir leite, né? E quanto de leite ele precisa produzir. E quando você dá a fórmula para o seu bebê, ele vai dormir e ele não vai estar indo ao peito tanto de vezes que ele deveria. Principalmente porque a gente ainda tem, junto com a cultura da fórmula, a gente tem a cultura do chupetar o peito. Então, o que acontece? O bebê, ele só vai ao peito quando é para ter uma sucção efetiva, que ele está realmente sugando. Quando ele começa a fazer a sucção não nutritiva, que é a tal do chupetar o peito, a maioria das pessoas tira o bebê do peito. E aí, para completar, ele ainda vai estar entrando com a fórmula de vez em quando, que vai estar dormindo. E assim, toda vez que o bebê está na fórmula, ele não está no peito. Toda vez que o bebê está dormindo, ele não está no peito. Então, isso vai fazer com que a sua produção de leite não seja satisfatória. E a longo prazo, seu leite não vai secar hoje, mas provavelmente daqui a 3, 4 meses o seu leite vai acabar secando, né? E aí, quando chegar lá, você vai falar assim, eu não tive leite, eu não consegui amamentar. E não foi que você não teve leite, não foi que você não conseguiu amamentar, foi porque o seu pediatra secou o seu leite, foi porque o seu pediatra não deixou você amamentar. Tá, ok? A fórmula, é muito importante a gente ter em mente que a fórmula, ela é um medicamento, né? Não tô dizendo que nenhum bebê deve usar fórmula, jamais, não é isso que eu tô dizendo. Assim como eu não acho que ninguém deve fazer cesárea, jamais. Eu acho que todos esses recursos médicos, né, esses recursos científicos, eles estão aí para nos ajudar quando necessário. Quando necessário, eles são bem-vindos. Quando bem aplicados, eles salvam vidas. Tá? Agora, quando levianos, quando feitos de qualquer jeito, quando ministrados de qualquer forma, eles prejudicam vidas, né? E no caso da fórmula, ela é um medicamento. Se a gente parar para pensar que ela é um medicamento, ela precisa de uma prescrição médica. Se ela precisa de uma prescrição médica, ela precisa de quantidade exata e horário exato para ser aplicada. Não é para você chegar e falar assim, quando você achar que o seu bebê está com fome, você dá para ele. A gente não mede a fome do bebê dessa forma. A gente não mede a necessidade de alimento do bebê dessa forma. A gente mede a necessidade de alimento do bebê, de alimentação do bebê, de duas formas básicas. Uma é a quantidade de xixi que ele faz por dia. Seu bebê está fazendo xixi, quantas trocas de fraldas está fazendo por dia? Um recém-nascido, o ideal é que tenha de 8 a 10 fraldas, né? E depois isso vai diminuindo. Então, assim, ele está mijando bastante? E outra, o ganho de peso. Só que o ganho de peso tem uma pegadinha aí. E aí, qual que é a pegadinha do ganho de peso? É que o bebê, quando nasce, ele vai perder peso.
né? Ele é feito para isso. A natureza faz dessa forma. O bebê nasce um pouquinho mais gordinho e ele nasce com uma reserva calórica para perder peso. Por quê? Porque é o momento que ele está aprendendo a amamentar, a se alimentar, ele ainda vai ter que aprender pega, ele ainda vai ter que aprender um monte de coisa. Ele vai dormir muito para descansar do nascimento, né? Seja do parto, seja da via cirúrgica. Então, assim, ele tem uma reservinha ali para perder. E normalmente, qual que é o protocolo de pesagem do bebê? No dia do nascimento, na hora do nascimento, um dia depois que ele nasce, 3 dias depois que ele nasce e mais ou menos 15 dias depois que ele nasce. Depois disso, ele só vai ser pesado quando ele tiver 1 mês de vida, aí depois com 2 meses, depois com 4 meses, né? O de 3 meses é opcional, não é obrigatório. Depende de como tá evoluindo a curva do seu bebê. E aí, o que acontece na maioria das vezes é que até a pesagem de 15 dias, o bebê ainda não conseguiu recuperar tanto peso e perdeu, né? Quando você vai pesar o bebê tá perdendo peso. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte do desenvolvimento do bebê. Isso já é esperado. Então, assim, existe um percentual ali que o bebê pode perder e estando dentro daquilo ali, não precisa de fórmula, né? E qual que é o problema quando você entra com a fórmula de forma indiscrepante, assim, né? De forma aleatória? É que o bebê não ganha peso, né? Ele não ganha peso, porque a fórmula tá roubando horas preciosas de peito. E ela não é o suficiente para ganhar aquela caloria quando você, por exemplo, dá a fórmula 1 vez por dia, dá a fórmula da sua cabeça, a quantidade que você quer, quando você não tem um cronograma da fórmula para realmente ter o ganho de peso, o que acontece é que o bebê perde peso tomando fórmula. Porque ele vai menos tempo pro peito, ele não tá chupetando aquele peito, ele não tá mamando tanto aquele peito, porque ele tá dormindo por conta da fórmula, porque ele tá tomando a fórmula, porque as pessoas estão tirando ele do peito quando ele tá na sucção não nutritiva. E aí, quando chega na pesagem de 1 mês, o bebê não ganhou o peso que deveria ganhar. E aí sim, a fórmula entra com, digamos assim, propriedade, com necessidade. Né? É o mesmo que a gente fala daquela mulher que foi para uma cesárea porque ela entrou em sofrimento fetal durante o trabalho de parto, sendo que esse sofrimento fetal foi causado pelo manejo dos médicos. Né? Os médicos agiram de uma forma tal que geraram aquele sofrimento fetal e aí para corrigir isso eles levam ela para cesárea. É a mesma coisa da fórmula. Né? Os médicos dão a fórmula às cuias, aí a fórmula faz esse cenário deletério da amamentação, faz com que o bebê não engorde o que deveria engordar, porque ele não está amamentando direito e a fórmula não está sendo suficiente, né? Porque nunca é quando é dessa forma. E aí quando chega lá com 1 mês é que eles resolvem passar uma prescrição mais certinha de fórmula para realmente o bebê ganhar peso. E aí vira uma bola de neve, porque quanto mais fórmula você dá, mais fórmula você tem que dar. E para você tirar isso é muito mais difícil, por vários fatores. Principalmente pela confusão de bico, porque na maioria das vezes a fórmula vem junto com mamadeira. E aí, aprender a mamar já é muito difícil. Se você tem uma mamadeira junto, nossa, vai ser muito mais difícil. Quem passou pela amamentação em livre demanda sabe o quanto é difícil os 3 primeiros meses da amamentação. É muito difícil. E aí você tem ainda um dificultador, digamos assim, que seria essa mamadeira. Gente, é praticamente impossível uma mulher sobreviver a isso. Tem algumas que passam e conseguem reverter? Tem, mas a maioria não tem. É por isso que o aleitamento materno no Brasil dura em média 54 dias. Né? Se você for ver, é o tempo da fórmula cagar com tudo e a mulher desistir, sabe? Então, você quer ter leite em abundância? Tira essa fórmula, não dá essa fórmula, não deixa o seu pediatra te receitar a fórmula dessa forma. Se ele te passou fórmula dizendo, dá quando você acha que seu bebê tá com fome, troca de pediatra, porque ele vai cagar a sua amamentação. Ok? Eu tenho que encerrar esse vídeo, porque no IGTV só dura 15 minutos. Eu sei que eu fui bem agressiva nesse vídeo, mas é porque eu ando bem revoltada com casos que eu tenho visto recentemente de várias e várias amigas minhas que estão secando leite por culpa desses pediatras irresponsáveis. Então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. Tem muito mais que eu deveria falar aqui, mas o tempo é curto do IGTV e talvez eu faça um outro vídeo mais pra frente, ok? Um beijo!